Lula se reuniu com muita gente nesse início de dezembro. Uma das pessoas que estiveram com ele foi José Múcio, nome cotado para o Ministério da Defesa. Múcio, que pode ser ministro de Lula, já ouviu Bolsonaro declarar seu amor a ele. É isso aí, né? O Brasil precisa de um novo ministro da Defesa e de um ministro da Defesa que seja civil, porque é assim que deve ser. Se lá na ponta da linha você tem um militar a quem os militares se reportam, então essas forças armadas acabam sendo forças autônomas. Deixam de ser o exército, a força aérea e a marinha que defendem um país para ser uma gangue que defende os próprios interesses com armas e fardas cedidas pelo Estado. Vira isso, vira uma gangue patrocinada pelo Estado. E desculpa, no governo Bolsonaro é assim que as Forças Armadas têm se comportado, vandalizando inclusive o processo democrático, vide os questionamentos feitos à nossa eleição. E aí isso é um pepino que o governo novo tem que lidar. Vai lidar como? Vai lidar do jeito Lula. Vai lidar na base da conciliação, na base da conversa, na base do eu cedo um pouquinho aqui, você cede um pouquinho ali, eu confio em você, você confia em mim, e assim vai. Ana, vamos lá. Quem é que pode ser o ministro da Defesa do Lula? Olha aí. Cotado para o Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro se reúne com Lula. Múcio Monteiro, quem será esse cara? Quem será esse cara? Nós vamos ter que falar muito a respeito dele nos próximos dias, sobretudo se ele for parar mesmo nessa nova posição, ministro da Defesa, durante um período em que generais tomam atitudes inesperadas, escrevem tweets golpistas, notinhas escrotas, por aí afora. Eu vou mostrar para vocês logo mais o momento em que o Bolsonaro declarou seu amor a esse José Múcio. Já já. Antes, vamos ler um pouquinho mais. Cotado para a vaga, o ex-integrante do TCU tem boas relações com oficiais das Forças Armadas e preenche um dos pré-requisitos estabelecidos por Lula para o cargo: ser um civil. Desde a campanha eleitoral, Lula e aliados escalaram o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, para dialogar com militares e avaliar as prioridades da caserna. Com a ajuda da interlocução de Jobim, Múcio passou a despontar como favorito. Na semana passada, Lula disse que já tem 80% dos ministérios fechados em sua cabeça. Os anúncios só devem começar a sair, contudo, após o petista ser diplomado, o que ocorrerá no dia 12. Beleza, então aí então algumas informações, né? Passou pelo Tribunal de Contas da União, agora está cotado para ser ministro da Defesa porque tem boas relações com os militares. Quer dizer, entre civis é um nome do qual os militares gostarão, é um nome que eles aceitarão, como se tivessem que aceitar alguma coisa. Agora, conforme prometido, veja aí a relação entre Bolsonaro e o possível ministro da Defesa do Lula. Como é que é essa relação? Prezado Zé Múcio, meu colega desde fevereiro de 91, quando chegamos juntos na Câmara dos Deputados, ou dizer, Zé Múcio, que você, chamar de você, né? Que você era bom naquela época, é igual o vinho, está cada vez melhor. E eu sinto, eu não, todo mundo sente a sua saída muito precoce do TCU. Vossa Excelência ainda tem mais algumas décadas pela frente para bem ajudar a nossa nação. Se a saudade lhe bater, venha para cá. Estará entre nós, pode ter certeza, no nosso primeiro time, para do outro lado aqui, no Executivo, né, traçarmos e bem fazermos política para o futuro da nossa nação. Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Gosto muito de Vossa Excelência, desde passamos momentos bons, épicos na Câmara e também maus momentos. Fui do teu partido PTB por algum tempo, né? Mas Vossa Excelência tem um comportamento sempre conciliador, amigo, buscando cada vez mais o consenso. Vossa Excelência, ou você, Zé Múcio, me permite, deixou saudades na Câmara e vai deixar muita saudade no TCU. Pois é, eu acho que esse vídeo aí é uma demonstração do que e do quanto nós estamos cedendo a esses militares.
Militares que acabaram, estão encerrando agora um governo que é desastroso, um governo cuja obra máxima de infraestrutura é a vala comum, com 700 mil corpos enterrados, né? Então, se esse não é o momento de esticar a corda ali e falar, escuta aqui, você usa o uniforme aí para lembrar que você é meu empregado, fica na tua. Quer quem para ser teu chefe? Você quer escolher teu chefe? É isso? É isso? Eu tenho que escolher teu chefe de acordo com a sua vontade? Que porra é essa, né? Olha, eu não sou um estudioso das relações na caserna brasileira, mas fico aqui de cabelo em pé. Ou não, porque eu não tenho cabelo, mas fico muito assustado com o que eu vejo. É ceder demais, na minha modesta opinião. Fico assustado, porque o que esses militares fizeram ao longo dos últimos 4 anos deveria ter sido suficiente para a gente ficar alerta e entender que às vezes não tem negociação. Então vamos ouvir quem entende. Vamos ouvir quem entende? Professor Manuel Domingos Neto, gostei do livro, gostei do título. Comentários a um delírio militarista. Bora ouvir? Lá na TVT. O que ele tem a dizer sobre a escolha do novo ministro da Defesa? É uma escolha das mais difíceis, né? É uma situação, quer dizer, nós deveríamos estar, da parte dos instrumentos de força do Estado, estar tranquilos, né? Mas vem exatamente deles essa inquietação com essa movimentação permanente, respaldaram esse governo desastroso e certamente buscarão posições. Há muitas notícias aí, algumas plantadas. O presidente fala que não esclarece, que só vai anunciar, só vai deliberar nos próximos dias, mas já apresentam um ex-ministro do TCU como favas contadas, e, ao mesmo tempo, não há linha programática definida. A única coisa que eu ouvi de concreto foi a proibição de que os oficiais usassem as redes sociais. Proibição para que os oficiais usassem as redes sociais. Parece extremo? Porra, mas é o mínimo, cara. Tenta lembrar que lá atrás, o comandante do Exército, um tal General Vilas Boas, fez um tweet ali, ó, basicamente dizendo ou o STF mantém o Lula condenado ou nós vamos intervir. Era uma ameaça velada, mas dizia mais ou menos isso. Então, realmente, talvez seja melhor manter o generalato longe do Twitter, né? Me parece algo muito pouco, muito pequeno, diante da situação de apreensão em que nós vivemos, né? Essa é uma matéria delicadíssima, o maior desafio do presidente Lula para, de fato, ter tranquilidade, né? Governar, recuperando o país. A cada dia a gente fica mais abismado com esse quadro encontrado pela transição, né? Pois é, aí o professor tem que responder a pergunta que qualquer um na área dele é convocado a responder, que é como despolitizar as Forças Armadas, que tradicionalmente se julgam donas da República. A República que nasceu graças a um golpe militar. Ora, demos um golpe militar, aí veio a República, parimos a República é nossa, vamos tutelá-la para sempre. O senhor acredita que o principal desafio do presidente Lula será despolitizar as forças militares, os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para que eles possam voltar a serem instrumentos do Estado brasileiro e não mais de um governo? Olha, o que nós estávamos falando é exatamente isso. Se o militar recebe missões, se ele recebe tarefas, se ele tem prazos a cumprir, se as tarefas são extremamente relevantes para o país, e são complexas, de altíssima complexidade, é claro que aí o profissional vai falar mais alto do que o agente político, do que o militante político. A forma de voltar, deixar as Forças Armadas, esse negócio de dizer, vai para o quartel, fazer o que no quartel? Se ele não tiver orientação, aí fica difícil, ele vai continuar fazendo o que sempre fez ao longo do regime republicano.
está na hora de definir missões. Nesse artigo, você viu, eu procuro sugerir algumas questões básicas. Entre elas, eu menciono, eu listo 4 grandes dimensões para a defesa nacional, entre elas a aliança com os vizinhos. Não havendo essa aliança, quando eu me refiro aos vizinhos, eu me refiro à África e à América do Sul. O estabelecimento de sólidas alianças é fundamental para a defesa do Brasil. O professor, ele defende que as Forças Armadas brasileiras sejam ou trabalhem em conjunto, em consonância com a diplomacia brasileira, que haja uma interação verdadeira, sólida, né? E que as nossas Forças Armadas se guiem não pelos próprios interesses egoístas e golpistas, mas sim pelos interesses da nação, discutidos, aí sim, pelos civis e nos âmbitos apropriados. Essa é a ideia do professor. Eu tenho outra ideia, né? Eu concordo com ele ali. O que ele está dizendo é, não dá só para largá-la no quartel e acreditar que os caras vão fazer o melhor, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Tem que dar uma missão para eles. E tem que fazer com que eles se sintam valorizados nessa missão. Então não dá para mandar pintar meio fio, porque ele se sente desvalorizado. O certo é você mandar ele pintar meio fio e daí elogiar que ele pintou meio fio, fazer um campeonato mundial ou nacional de meio fio bem pintado, você condecora porque pintou meio fio, tem aquela árvore bem caiadinha ali, já vale 3 estrelinhas no peito. Então você tem que criar medalhas e uma simbologia que valorize essas tarefas nas quais os militares brasileiros, aí sim, têm se provado imprescindíveis, Ana. Ele é militar, Álvaro. Militar precisa de aplauso, precisa ir de incentivo. Alguém tem que dizer para eles que eles estão fazendo um bom trabalho. E ó, isso aí, o Brasil depende de vocês, porque realmente fica muito tempo parado lá sem fazer nada. O Brasil não tem nada que ficar se metendo em guerra aí. Não tem nada para fazer, os caras começam a pirar, né? Começam a inventar aí, ó, galera, vamos fazer um negócio hoje, tá tudo muito chato, bora dar um golpe, bora. Né? É isso, né, basicamente. Mas, tirando a tiração de sarro, tem um pouquinho de verdade nisso, né? Quer dizer, a gente tem um grupo ali que recebe muitos recursos, muitos benefícios, né? Não apenas este grupo, mas também seus dependentes, né? Vide aí as pensões para filhas de militares, essa coisa toda, e que começam a achar que tem aí onde ter algum tipo de posição hierárquica, né, garantida para eles diante da sociedade, né? Afinal de contas, está todo mundo aqui pagando a minha vida, né? Pagando aqui para eu existir, e eu não estou fazendo nada, eu devo ser assim uma coisa muito importante, né? Devo ter aí algum papel muito importante. E aí começa a se confundir, né? Os papéis. E é claro, o elemento fundamental dessa confusão é quando este grupo começa a ver os seus ali enfiados no governo, né? A gente não vai ter aqui agora, mas a gente já mostrou muitas vezes, né? Uma animação que mostra a quantidade de militares no governo ao longo, né, dos diferentes, né, presidentes que o país foi tendo, a quantidade de militares enfiados ali no governo e a explosão absurda do número de militares no governo Bolsonaro. E esse grupo que já, né, se sente ali privilegiado, eles podem carregar arma, né, eles ganham benefícios, eles não precisam fazer nada, e aí ainda estamos enfiados no governo, então realmente a gente deve ser alguma coisa muito importante, né? Não precisa nem responder mais para a sociedade civil, porque o nosso chefe também é um de nós, está tudo aí dentro de casa, nós somos julgados entre nós mesmos aqui, e aí vai se formando um grupo que acha que é, no fim, uma casta, né? E é um grupo de pessoas que trabalha para o país. Os militares nada mais são do que funcionários do país. E tá faltando, assim, botar essas coisas no lugar. Achou a animação aí, ó?
Olha lá, rapidamente eu consegui encontrar o que esse gráfico cara, demonstra, para mim, é que o grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, incluía os militares nesse tudo. Porque a gente vai ver ali que já com o Temer, os militares se dão muito bem, ganham muito espaço no governo federal. Aí quando chega o Bolsonaro, por óbvio, né, Ana? Acontece o que você mencionou aí. Tá visível aí para todo mundo, não? Ali a gente ainda está em 2015. Fica atento aí para você ver o que vai acontecer agora, ó, 2016. Está chegando o impeachment, golpe, começa Afonso. a aumentar, ó, quando o Chame Temer... como você quiser. Olha lá, ó. Chega aí o Afonso, também conhecido por golpe. 17, olha lá, o governo Temer, ó. Tá vendo? Ó, que Já beleza vai, que o foi para governo eles. Temer já vinha crescendo os militares, né? Aí já estamos em 18, Bolsonaro prestes a ser eleito, onda conservadora varrendo o Brasil, os militares ó, já vão ganhando entendeu? Espaço no governo Temer só de saber que o Bolsonaro vai ser eleito. Quando chega o Bolsonaro, é isso aí. Ó. Olha o tamanho do salto da quantidade de militares no governo. Uma coisa dessas, gente, é coisa de republiqueta, tá? Esse bando de gente armada achando que é gestor, isso é coisa de republiqueta. Desculpa. Algo a acrescentar, Ana, depois dessa trágica animação que vimos aí? Pior que a animação do Steve Cutts. Mais triste que a animação do Steve Cutts. Procure lá as animações do Steve Cutts. Então é isso, o negócio é repensar e reposicionar o papel das Forças Armadas para o país, não como eles têm repetido muito isso, né? É uma falácia, isso não existe, as Forças Armadas como o poder moderador do país. Esta não é a função das Forças Armadas, não existe isso. Então, esse papel que foi se atribuindo, se auto-atribuindo, eu falei um pouco em tom de piada, essa coisa, né, deles começarem a se achar, mas é um pouco disso, eles vão se pondo numa posição de poder que não é compatível com a função real das Forças Armadas para o país, como funcionários do país. Então, é fundamental, quando se fale, né, do ministro da Defesa, se pense em alguém que seja em absoluto, né? Isso para mim parece patente, assim, que seja um civil, né? E que consiga reestabelecer esse papel das Forças Armadas para o país, que pode ser muito importante, mas não é esse que eles estão acreditando que tem agora, tá? Enfim, me preocupa um pouco só esses elogios todos do Bolsonaro para o cotado para o cargo, mas aí eu me lembro que o Bolsonaro sequer é ele mesmo um bom militar.